E aí galera, bem-vindos novamente ao canal Eu Odeio Vinil. Vamos começar agora uma série de vídeos com a minha banda preferida atendendo pedidos, The Cure. Primeiro a discografia, depois os singles, raridades e por fim a videografia da banda. Não perca aqui no canal Eu Odeio Vinil. Então é isso aí, galera, eu vou atender um pedido, o Mania D fez aí um comentário no vídeo e pediu que eu mostrasse o material do The Cure. Eu vou começar aqui mostrando o básico, a discografia da banda, sem muitos detalhes e muitas coisas, porque você já sabe que esse tipo de informação a gente consegue hoje na internet. A minha coleção do Cure fica aqui, certo? E o primeiro disco que eu tive na mão do Cure, claro que foi em vinil, não foi em CD, foi esse disco aqui, o The Head on the Door, aquele que contém os clássicos, os primeiros sucessos da banda no Brasil, e claro, também até levou a banda para sucesso em todo mundo, In Between Days e Close to Me. E é um dos melhores discos, considerado um dos melhores discos da banda até hoje, é o The Hand on the Door, que eu tinha em vinil, ganhei de aniversário, mas já não tenho mais o vinil. Uma curiosidade para vocês, que na época do vinil, para provar que vinil tem lá seus probleminhas também, isso aí já vi até alguns colecionadores dizer, a primeira prensagem do The Hand on the Door, que tinha Close to Me, que foi um sucesso, que tocou no Brasil e tal, tinha um problema na qualidade da prensagem. E para as rádios, na época Polygram Universal hoje, lançou este promo novamente, que tinha Animation, tinha The Cure, era muito comum lançar com mais de um artista. Uma nova prensagem de Close to Me, que normalmente já não tem muita qualidade, a qualidade não é muito boa da gravação. Acho que propositalmente não fizeram essa gravação 100%, mas o vinil ainda era pior. E aí eles resolveram fazer uma reequalização e lançaram esse promo com a nova prensagem para as rádios. E uma outra curiosidade do The Hand on the Door é que a versão do Close to Me que tinha aqui não tinha sopros. A versão que saiu em single tinha sopros, do clipe também. E aqui logo depois saiu nesse disquinho, que foi o disco que acabou de solidificar o The Cure no Brasil. Eu vou colocar aqui para vocês a peça promocional da época, para vocês verem que a capa do vinil era um pouco diferente da capa do... Aliás, o CD veio sair muito depois. Primeiro, naquela época, a gente só saía em vinil. O vinil foi muito bacana. Eu comprei umas 3 versões, umas 3 edições. Porque eu acabava comprando, dando de presente, e aí fiquei na terceira. E depois que eu comprei o CD, eu parei. Ainda tive até o CD edição nacional. Esse CD que é o americano. Ele tem uma música polêmica, que é a primeira música, o primeiro single do Cure, Killing an Arab, que deu uma certa confusão, depois hoje em dia, depois de um tempo, por causa dessa coisa do politicamente correto, da briga entre o povo lá do Oriente Médio com o povo dos Estados Unidos, e então o Cure teve que se retratar e até lançar disco com esse selo, em que a banda tirava totalmente qualquer ideia de violência, xenofobia contra qualquer que seja outra cultura. A música era baseada em realidade num livro. Essa informação você pode pegar aí na internet com mais precisão. E por conta disso, já americano, com muito cuidado, com muito se precavendo, já saiu com esse selo vinha do lado de fora. Aqui na frente eu tirei e coloquei ele aqui atrás. Essa é a porta de entrada para qualquer novo fã da banda. É aqui que você vai ver toda digamos, a versatilidade da banda. The Cure é uma das maiores bandas do mundo. Ele começou fazendo rock pop básico, passou pelo gótico, passou pelo dark, pela depressão total, depois voltou a ser uma banda mais alegrinha, né? Na época que fez uns tecnopop. Vamos, então, já que eu estou falando da discografia aqui rapidamente, o primeiro disco da banda é esse aqui, é o Three Imaginary Boys. Nem foi o primeiro disco que eu comprei, eu demorei muito para comprar esse disco. Tanto que eu ainda não me animei para comprar as edições especiais que já saíram desse disco, já edições duplas,
remasterizadas, escambau, tudo isso aqui ainda é edição original, é europeia, alemã, muito bacana. E nos Estados Unidos ele saiu com esse título, Boys Don't Cry, acrescido de algumas músicas, e foram tiradas outras. Mas depois também foi lançado na Europa e acabou sendo, junto com o Three Imaginary Boys, o primeiro disco da banda, o primeiro título. E esse aqui eu comprei há muito tempo, eu comprei ainda quando importado. Só tinha importado esse disco, que saiu no Brasil já agora há pouco tempo. Agora, como que eu digo, há uns 5, 6 anos. Depois que não tinha mais tanta graça, né, ter o disco e tal. Esse aqui meu ainda é importado. Comprei em Fortaleza. Fortaleza era um mercado muito bom para comprar disco importado naquela época do CD. Nos primeiros CD, quando a gente andava atrás, não tinha nem disco, esses discos não tinham nem vinil, mas já saíram importados. Esse aqui é o segundo, é o 17 Seconds, um dos melhores discos da banda para mim, dessa fase, primeira fase. É melhor que o primeiro, que o Robert Smith de danado dizer que não foi muito bem gravado, muito bem mixado, e esse aqui é um último, é o disco pop, antes deles começarem a entrar numa fase realmente bem depressiva, que começa aqui no Faith, né? E a banda está em desgaste total, um som ainda recente, ainda em pleno começo de carreira, e o Pornographic, que é o disco mais depressivo da banda, né? Considerado até hoje. Um disco pesadíssimo, um disco com letras bem estranhas. Claro, não produziu nenhum sucesso comercial. Logo depois a banda lançou Japanese Whispers, que é um EP, praticamente, com alguns singles que eles lançaram na época. O Robert Smith a banda tinha reduzido a uma dupla, que era Lur Turlist e o próprio Robert Smith, que sempre foi o líder total e a última palavra na banda. E ele também estava tocando nessa época no Silks and the Banshees, com Steve Severin. Inclusive lançaram até um disco, que eu ainda não tenho esse disco oficialmente, ainda estou atrás de tentar pegá-lo. É um disco difícil de encontrar, eu tenho apenas uma cópia que eu fiz para escutar e vou mostrar para vocês daqui a pouco em CDR. E então aqui a banda fechou um ciclo para logo depois lançar esse disco aqui, o último disco do Cure CD que eu comprei. Eles não lançaram mais nada, não porque foi o último que eles lançaram, mas foi porque foi o mais difícil de eu conseguir encontrar uma cópia. Antes do relançamento, ele foi relançado em CD remasterizado, aquela coleção toda dupla e tal. Eu não vejo muita graça nessas edições, porque os bônus não me atraem muito, a maioria das vezes são versões demo, muito chatas. Eu não senti, pelo preço talvez, pensa comprar essas edições. Eu ainda estou com as minhas velhas edições. Esse aqui é o último disco Boom, que foi o último disco de estúdio antes do The Head of the Door, que, como já falei aqui, foi divisor da carreira na banda, né? Foi dali pra frente que ela ficou muito pop. Mas nesse meio tempo ela lançou um Concert, que, se eu não me engano, foi o primeiro lançamento da banda no Brasil em vinil. Esse é o melhor disco ao vivo que eu conheço. Ele realmente captura o momento da banda, a efervescência do público, o som é muito bom. Ele diz aqui que não tem overdubs. Eu tinha esse disco vinil, ouvia em volume alto, me amarrava quando eu era mais jovem. E foi esses discos que me fizeram apaixonar pelo The Cure. Esse, o The Hand of the Door e o Stand on the Beach, que saiu logo depois da primeira coletânea de singles da banda. Depois daí todo mundo já sabe a sequência de lançamento. A banda lançou Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, veio ao Brasil. Em vinil era duplo, em CD não é duplo. Eles omitiram uma faixa chamada Hey You daqui para caber em um único CD, não fazer um CD duplo. Esse meu americano não me lembro, não tenho certeza, não tenho informação se saiu no Brasil em CD. Esse disco, apesar de ter Just Like Heaven, ser um disco de grande sucesso. E logo depois o Disintegration, que é o disco do Cure, considerado por muitos o melhor, e realmente é um sim o disco. A banda voltou aqui um pouco à sua fase mais deprê, mas ao mesmo tempo uma fase mais romântica. E na época do lançamento desse disco aqui, o The Cure deixou sair no Brasil esse disquinho aqui, Intria,
que são versões ao vivo do Disintegration. Esse disco saiu no Brasil em edição limitada, ficou um tempo disponível, depois sumiu. Você pode comprá-lo, ou se quiser hoje, quando compra a edição especial do Disintegration, a edição tripla, se não me engano, vem esse disco na íntegra junto. Então resolveu esse problema. Por um tempo, até um dia desse, ele estava como um disco raro, disco difícil de encontrar. Mas voltou a ficar fácil. A banda lançou também logo depois o Mix It Up, que eu acho que é o último lançamento da banda em carreira, porque eles relançaram esse disco agora muito bacana, com tudo que tem aqui, mais alguns remixes que não saíram na época nesse disco, antigos, remixes da primeira fase da banda, Extended Versions, e ainda lançou um disco com remixes novos, feitos agora exclusivamente por Robert Smith, para o lançamento de Mix It Up, que é um disco de remixes. Agora, já em 2018, foi 2019, se não me engano, não tenho ainda esse disco, não tenho, baixei, e eu escuto muito no stream, mas não baixei, não tenho o disco aqui na coleção. Depois disso a banda lançou Wish, que é o que tem Friday I'm in Love, e tem High, esse disco meu que é nacional, saiu no Brasil, né, a gente vê. É um disco muito bacana. A banda depois aí começou a lançar discos mais esporadicamente, com uma frequência de tempo maior entre um e o outro. Logo depois ele lançou Show, que é um disco duplo. Essa edição aqui é a edição brasileira, que saiu em VHS também, e que saiu em uma versão diferente nos Estados Unidos. O track listing é diferente um pouco. Nos Estados Unidos ele não saiu duplo, ele saiu simples, né, com menos faixas. No Brasil ele saiu duplo, é um show maior. São 2 discos. E lá nos Estados Unidos somente saiu um disco chamado Paris, esse aqui, que que acrescenta músicas ao show, e as músicas que ele acrescenta ao show aqui ele não tem aqui nesse disco duplo, certo? Continuando, vamos ao Wild Mood Swings, que já é um disco dos anos 2000 da banda. É um disco que eu não gosto muito, que ele aqui ficou muito pop suavizado, mas é um disco de carreira da banda. Não é o último. A banda ainda lançou mais uma coletânea de singles, né? Vale lembrar que tanto essa coletânea aqui quanto esta coletânea aqui, na época saíram com seus VHS, com todos os clipes. A banda também sempre gostou de trabalhar clipes, os clipes são muito interessantes. Foi uma das coisas que me chamaram a atenção. A primeira coisa que me chamou a atenção pro Cure foi o clipe. Eu fiquei vidrado quando eu vi a primeira vez o clipe de In Between Days. Aquilo me chamou a atenção, me deixou curioso, me levou a música. E aí pronto, virou paixão e fomos em frente. Blood Flowers, outro grande disco, um disco que tentou aí fazer um revival, acho que da sonoridade do tipo de música do Disintegration, mas não obteve tanto o mesmo sucesso do Disintegration, que é insuperável quase na qualidade de discos. Outra coletânea de discos do Cure, essa com 2 músicas inéditas, e essa já com um lançamento em DVD. Ela já abrange toda a carreira da banda, e por conta disso tem menos músicas do que se juntar as 2 coletâneas que eu já mostrei antes. Só que essa coletânea aqui, essa edição, é uma edição especial, é uma edição dupla. Ela vem com todos os singles do disco em versões acústicas, em áudio, CD de áudio, que no DVD tem um bônus. Eles gravaram todas as músicas em versão acústica, mas não lançaram todas as músicas no DVD, só algumas. Agora aqui no CD está todas as músicas que tem em single, tem as suas versões normais, tem versão acústica. Eu acho que só saiu nos Estados Unidos a versão, não saiu no nosso Brasil varonil. E o meu último disco oficial do Cure da discografia é o The Cure. Também a minha edição é dupla, vem um DVD com uns vídeos, uns bônus, uns extras, mas é um disco que só mantém a mesma coisa, mais do The Cure, edição especial, CD mais DVD. Eles lançaram, depois desse disco, mais um disco que eu não tenho. Eu não vi esse disco em versão física, eu acredito que eu talvez nem tenha, talvez só no mercado americano. Se eu ver, eu vou comprar. E é um disco no estilo Cure, com algumas coisinhas mais pesadas e algumas coisinhas menos
pesadas. Então isso aqui é a discografia. Eu vou só acrescentar aqui para vocês verem esse disco, que é um famoso bootleg, né? A capinha eu achei tão interessante, é até bem feitinho, mas o show tem uma qualidade terrível de áudio, mas é um show bem anos 80, né? A gente que é fã acaba comprando essas coisas assim só para constar nos áudios. O que eu tenho mais aqui são CDRs que eu mesmo fiz, com material que não foi editado pela banda oficialmente. E aí a gente, na época que a internet explodiu, acabou pegando e compilando aqui para ficar mais fácil de encontrar e de escutar. Então é isso aí, galera. Essa aqui é a discografia básica do The Cure, que eu mostrei para vocês rapidamente, porque o que vai interessar é no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês o que eu tenho de singles, de discos raros, edições limitadas e também vídeos. A banda lançou vários vídeos, a maioria dos que eu tenho aqui são bootleg, mas eu tenho alguns oficiais também que eu vou mostrar para vocês, inclusive esse aqui, que é o Cure Festival, acho que foi o último DVD oficial da banda que saiu, em que reúne várias passagens da banda por festivais na Europa, já nos anos 2000. É um disco bacana. 2005. Eles fizeram vários festivais em 2005 e culminou neste DVD oficial, que eu acho que tá mais difícil de ser encontrado ele agora. Então, Mania D tá aí, já comecei a cumprir a minha promessa e em breve mais vídeos, eu vou fazer outros vídeos, vou fazer mais um ou dois no máximo. Aí sim, com o resto do material que eu acho que talvez seja mais interessante do que eu mostrei aqui para vocês. Até a próxima!